Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas, 1 minuto. E olha, gente, a busca por sistemas de energia solar para residências é cada vez maior e tem sido a alternativa encontrada entre os consumidores para reduzir e até substituir a conta de luz. O uso de fontes fotovoltaicas é um investimento que, além da economia, traz também sustentabilidade quando o assunto é o consumo de bens naturais. E quem conversa sobre esse assunto com a gente nesse momento é Sérgio Levin, ele que é engenheiro e eletricista do IBAP São Paulo. Já se encontra aqui preparado para conversar com a gente via Skype. Bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio através das nossas tecnologias, né? E a gente já começa assim, né? Qual que é o cenário da produção desse tipo de energia hoje aqui no Brasil? Um momento em que está todo mundo com aquele aperto na conta de luz, né? Todo mundo aí preocupado, a conta de luz deu uma crescida e a gente fica buscando, tentando encontrar aí alternativas de fazer baratear essa situação. Afinal de contas, sem energia elétrica não dá para ficar, né? Bom dia para você. Bom dia, Polane. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, que estão junto com a gente compartilhando. Em nome do IBAP São Paulo, a gente agradece essa oportunidade, né, de compartilhar algumas informações, algumas dicas, né? E já nessa primeira pergunta sua, né, a gente observa que a energia solar, ao longo dos anos, ela veio numa crescente, né? Ela veio exponenciando, veio num aceite cada vez maior, né, pela população e pelo seu uso, né, que nem você falou, racional, e assim a vantagem é muito grande. E só para você ter uma ideia, Paulane, eu estou aqui com o site, né, do portal da ONS, no Operador Nacional do Sistema, e daí a gente observa que o Nordeste ele é o maior produtor hoje, né, no Brasil de energia solar. Só para você ter ideia, né, nesse momento agora a gente consegue fazer isso online, né, eles mostram online. A energia solar do Nordeste está gerando agora, neste momento, 3.300 megawatts. Já a região de Sudeste e Centro-Oeste, né, a energia gerada está 1.600 megawatts, ou seja, metade. Já hoje ela está numa situação, e o Nordeste, né, ele acaba produzindo um excedente de energia que ele manda para as outras regiões. A energia solar produzida no Nordeste ela é maior que, hoje, no momento, maior que a hidráulica, né, que as usinas hidráulicas. Então, você vê o quanto que ela cresceu, principalmente no Nordeste, porque nós somos um país bem tropical, com bastante incidência solar, então ele é bem propício, né, para a gente explorar cada vez mais, e a gente acredita, né, a gente vê, os números mostram que está exponenciando cada vez mais, e é uma vantagem muito grande para todas as pessoas, consumidores, conseguir fazer a sua economia de energia. Pois é, Sérgio, a gente percebe aqui no Nordeste, né, aqui no nosso estado, a gente percebe que esse é um tipo de energia muito utilizada por empresas, mas ela começa então a ser difundida também para ser utilizada em residências. O que é que você acha que ainda falta exatamente para a gente fazer esse tipo de energia ser difundida para a utilização de residências, né, para o bem comum de todos? Eu diria que assim, as pessoas terem um conhecimento maior sobre essa tecnologia, ela não é fácil de ser implantada dentro da residência, porque você precisa de um estudo, né? De um estudo e também conhecer os fatores técnicos. O estudo, por exemplo, você precisa saber a incidência solar, se você está numa área boa de região, até mesmo às vezes se você tiver um prédio do lado que faz sombra, uma árvore, você precisa considerar isso. Então, você precisa ter um acesso bom ao financiamento. Os financiamentos, eles ficaram mais acessíveis ao longo do ano, ou seja, a demanda aumentou, os preços eles ficam um pouquinho mais acessíveis e também a parte pública, né, gera esse acesso ao financiamento, né? Então, as pessoas, os consumidores normais, residenciais, conseguem esse acesso. Também um projeto bem feito, um instalador, né, que faz uma instalação bem feita, bem adequada ao perfil daquele consumidor, ele vai ajudar bastante. Então, assim, é um conjunto de fatores que gera essa oportunidade para a unidade consumidora residencial, o consumidor normal, né? Então, assim, não é fácil, né? É uma tecnologia bem avançada, né, comparada com as outras, mas que ela é bem acessível com esses fatores, né, com esses cuidados que a gente tem para fazer essa implantação dentro de uma residência. Ô Sérgio, que dica você deixaria então para quem quer começar? Por onde começar?
Então, primeiro fazer esse estudo, né, seria o primeiro passo, né, ver a parte de financiamento, o quanto que ele consegue de financiamento, porque, assim, você precisa de um investimento inicial alto, né, alto a gente diria que hoje é algo em torno de 15 a 18 mil reais, uma residência que tem de 2 a 3 pessoas, consome algo em torno de 180 kWh por mês. Então, esse montante de dinheiro, ele já precisa planejar se ele vai investir, vai fazer investimento próprio, se ele vai buscar um financiamento. E o mais importante, Paulo, que ele tenha a visão de longo prazo, ou seja, ele vai fazer um investimento e ele vai amortizar ao longo desse tempo, de 4 a 10 anos, dependendo muito dos fatores técnicos, dos quais a gente destaca o perfil de consumo dele, né? Porque se ele for um consumidor bem disciplinado, usa bem a energia elétrica, independente se for solar, se for a normal, né, pela distribuidora, pelo fios, né, ele precisa dessa disciplina para fazer o retorno do investimento vir de uma maneira cada vez mais rápida, né? Então, a gente pode dizer que seria a parte mais delicada e que precisa de maior atenção do consumidor, né, quem vai comprar esse sistema. Pois é, né? É um investimento, então, que vale a pena, no final das contas, né? É um investimento inicial, como você mencionou, alto, mas no final das contas ele vale a pena. E quanto tempo, mais ou menos, a gente já começa a perceber o retorno? A pessoa que faz esse investimento, ele vai conseguir, logo no primeiro, ele implantou, já começou a funcionar, está tudo direitinho, ele precisa de uma autorização da concessionária para falar que ele está fazendo aquele uso daquele sistema, ela precisa homologar, e ele já, no mês seguinte, ele já começa o abatimento daquele investimento, ele já tem uma economia de energia. Lembrando que a concessionária, como ele ainda vai estar conectado na concessionária, a concessionária ele não vai estar consumindo nada da concessionária, por exemplo, mas ele tem que pagar sempre a tarifa mínima. Então, por menos que ele vai usar, ele vai ter que pagar a tarifa mínima. E mais a parte de manutenção que ele tem que fazer nas placas, na parte eletrônica. Então, isso faz com que ele não consiga abater 90%, 100% por exemplo, da primeira mensalidade, no primeiro mês, né? Ele vai abater algo em torno de 90%. E ao longo do tempo, aquilo vai gerando um retorno cada vez maior. Então, esses cuidados, essa visão de retorno, ele precisa estar bem alinhado, né? E bem planejado dentro dos planos dele. Sérgio, é importante a gente lembrar isso, né, para quem nos assiste, precisa da autorização da concessionária do Estado, não é isso? Que está vigente no Estado. E caso a minha casa gere um excedente, como é que fica? Tem desconto para o mês seguinte? Como é que fica? Então, esse aí foi bom você citar esse detalhe, porque o que acontece? Hoje, como funciona, né? A pessoa que ele tem a energia solar, ela serve para abastecer o nosso imóvel, né? Ele pode abastecer tudo? Pode, mas dependendo muito do projeto de investimento. Quanto mais você tiver consumo dentro do seu imóvel, mais placa solar, mais um sistema robusto você precisa e maior investimento. Quanto mais disciplinado ou menor carga que você precisar, menor investimento. E daí ele vai precisar fazer essa homologação junto com a concessionária precisa saber que ele está usando aquele sistema, porque quando ele usa o sistema para ele próprio, ele vai abastecer toda a parte dele, a residência dele, e em algumas situações, dependendo do projeto e do perfil, ele gera esse excedente que você falou. Quando ele gera esse excedente que você falou, vamos falar numa linguagem mais popular, ele joga isso na rede da concessionária, em função de uma lei de número 14.300 que foi editada, né, esse ano, ela vai alterar o direito a créditos, ou seja, de uma maneira escalonada, ao longo de vários anos, esses créditos vão começar a diminuir. Então, assim, hoje eu tenho direito a 100% dos créditos e de maneira escalonada eu vou tendo 90, 50, 40, até uma programação que a ANEEL ela fez
ao longo dos anos relativo a esses créditos. Para quem fizer essa instalação, essa homologação até dezembro de 2022, esses créditos ficam, acho que até, com muitos anos, acho que até 2045, se não me falha a memória. Então, é interessante para quem tiver o acesso ao investimento, seja de uma maneira direta, seja de uma maneira financiada, e querendo fazer parte desse sistema e economizar na energia elétrica, é interessante ele fazer antes de dezembro de 2020, até dezembro de 2022. Então, olha só, gente, passa aí o recado, passa aí a dica, né, do Sérgio Levin, passando aqui para a gente. Se você, de repente, tem interesse em fazer esse investimento, corre para conseguir, então, ter esses créditos em sua totalidade, né? Pena que não vem uma lei para ajudar a gente. Mas, olha, Sérgio, vamos falar agora sobre manutenção, né? A gente aqui, principalmente que mora aqui numa cidade costeira, uma cidade praiana, essa manutenção dessas placas fotovoltaicas, elas precisam ser feitas com uma periodicidade maior aqui nessa região, por exemplo, para quem mora em beira de praia? Sim, sim. Quanto mais a redondeza tiver assim, uma incidência de areia, uma incidência às vezes no caso de São Paulo, poluição, ou tiver muito próximo a árvores, né, vegetação, ele precisa ter esse cuidado de repente, por exemplo, quebrar um galho, cair em cima de uma placa, esses cuidados em cima da placa de limpeza. Então, quanto mais limpa, a maior absorção da incidência solar dela. Então, ele precisa de uma manutenção periódica, tanto na parte eletrônica e quanto nas placas, né? Então, nas placas seriam as fixações, estão bem fixados, os parafusos estão bem ajustados, se não estão enferrujados, as placas precisam ser limpas de acordo com a determinação do fabricante, que são em torno de 2 vezes ao ano. Cada 2 vezes, né, ao ano, a pessoa sobe, faz uma manutenção, né, pede para um prestador de serviço também subir, ele faz a limpeza, faz a checagem das conexões em cima do telhado, dessas fixações mecânicas também. Então, esse cuidado é muito importante e vai fazer também ele ficar operante, né, porque essa que é a maior vantagem, ele ficar operante todo a vida útil dele, né? Com certeza. Sérgio, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Obrigado, Polane. A gente agradece. Um grande abraço para vocês. Um bom dia. Para você também. Até a próxima. Olha, até. Essa conversa aqui, viu, gente? Chico Nogueira deve estar assistindo a gente. Chico, que já tem a instalação de placas fotovoltaicas na casa dele. E a gente já pode, inclusive, o pessoal aqui da TV Mar, marcar para ir lá na casa dele, consumir energia, porque está tranquilo, porque ele gera excedente, inclusive já me contou, viu? Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para vocês.